Essa instituição ganhou força na Constituição de 1988 e vem conquistando protagonismo no cenário local e nacional por sua atuação, principalmente no combate à corrupção e outros crimes contra a administração pública, como desvio de dinheiro público. Amado por uns e odiado por outros, o Ministério Público está em pauta no Provocações de hoje. E para falar sobre ele, a gente recebe Roberto Aparecido Turim, promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Cuiabá e presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público. Boa noite, promotor. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Por que o Ministério Público virou o novo Romário do Brasil? É amado e odiado. Bom, boa noite a todos. Eu acho que o Ministério Público sempre foi amado e odiado, né? E sempre vai ser amado e odiado. Justamente em razão das funções que ele exerce. Você falou aí da Constituição de 88, que é realmente um grande marco, né? O divisor de águas do Ministério Público. Nós temos um Ministério Público antes de 88 e um Ministério Público totalmente diferente depois de 88. Segundo alguns estudiosos, esse Ministério Público que nasceu no Brasil depois de 88, ele é o único no mundo. Você não tem nenhum outro, tem em vários países legislações do Ministério Público parecido com o nosso, mas igual não tem. E a questão do amor e do ódio, ela é, a minha, assim, proporcionalmente ligada ao exercício das funções. Enquanto o Ministério Público desempenhava um papel basicamente de órgão acusador, né, de repressor e manutenção do sistema penal, onde aquela velha lema, né, a quem se dirigiu o direito penal no Brasil? Pretos, pobres e prostitutas, né? Isso é uma coisa que a gente ouve muito. Enquanto o Ministério Público só fazia isso, era uma instituição opaca. Não tinha visibilidade, não tinha rejeição, também não tinha amor, não tinha dedicação, não tinha respeito, reconhecimento. Muito bem. Pós-88, o leque de atuação do Ministério Público se abriu enormemente. Esse é um dos problemas, uma das vantagens de ser Ministério Público e um dos problemas de ser Ministério Público no Brasil. Você tem uma gama imensa de atribuições, né? A instituição, então, ela precisa trabalhar desde o direito penal, no mais básico ali, o furto de uma bicicleta, a um direito penal com relação a grandes autoridades e grandes empresas, ao poderio econômico. Ao mesmo tempo, ela está ali na defesa do meio ambiente, da criança e do adolescente, do idoso, da cidadania em geral, do meio ambiente, do patrimônio artístico, paisagístico, cultural e do regime jurídico como um todo, né? O fiscal da aplicação da lei em todas as situações. Então você imagina uma instituição que tem que trabalhar todas essas frentes. Mexe com muitos interesses. Mexe, obviamente, com todos os interesses da sociedade, né? Com o patrimônio, com a liberdade, com a honra, com os direitos difusos e coletivos, com os direitos individuais, né? E com os direitos meta-individuais. Então, assim, o Ministério Público hoje ele é uma instituição realmente com atribuições imensas. E ele tem que... E ainda está aprendendo a fazer isso, porque de 88 para cá parece muito tempo, mas se você olhar a nível histórico, né, de constituição de uma instituição, é muito pouco tempo. Então o Ministério Público vem caminhando de 88 para cá. Obviamente, por ser uma instituição humana, ela tem erros e tem acertos, né? É claro que a gente gosta muito mais de expor os acertos do Ministério Público. Mas, obviamente, o Ministério Público também teve seus erros, né, durante esse caminho todo que ele vem construindo até agora. Hoje, eu acredito firmemente que o Ministério Público evoluiu muito. Mesmo esse Ministério Público pós-88, o Ministério Público começou a encontrar um caminho, né, que é o caminho da escolha de prioridades. Você, então, recebeu aquela enxurrada de atribuições, no começo eu tenho que fazer tudo, né? Aí você ficava desesperado tentando atuar em todas as frentes ao mesmo tempo e com a mesma qualidade. Não dá. A gente viu que isso é impossível. Então o Ministério Público não deve deixar de atuar naquilo que é sua obrigação legal em todas essas frentes, mas ele tem que começar a elencar
prioridades, traçar objetivos, ele tem que qualificar o seu pessoal para aqueles objetivos e começar a trabalhar esses objetivos e apresentar resultados para a sociedade. Hoje nós estamos vendo no país alguns exemplos dessa atuação do Ministério Público. Por isso, O principal é o Lava Jato. Lava Jato virou uma vitrine, né? Por um lado, isso é bom, que ela serve como vitrine para ver o que o Ministério Público faz. Por outro lado, é ruim, por quê? Porque todas as atenções se voltam para a Lava Jato e esquecem de todas as outras atuações que o Ministério Público faz no país inteiro, em todos os estados do país, em várias outras frentes, né? Mas o lado da Lava Jato vitrine, ele é interessante, até para demonstrar isso que a gente falou, de uma escolha de prioridade do Ministério Público. O Ministério Público Federal, em determinado momento, falou: eu preciso mandar mais gente lá para Curitiba, eu preciso colocar meus técnicos lá, eu preciso de um orçamento específico para aquilo lá, e fez isso. Antigamente, há pouco tempo atrás, isso era quase impossível no Ministério Público. Você tem que dar, não tinha autonomia orçamentária? Não, tinha autonomia, mas dentro do próprio Ministério Público, que de 88 para cá tem autonomia. Sim. Mas dentro do Ministério Público você tem 100 unidades e você tem 100 mil, você ia dar, né, 1.000 para cada unidade. Hoje você já pode pegar, não, eu vou dar 20 mil para Lava Jato e vocês vão trabalhar com os outros 80. E a instituição aceita isso, porque entende que você tem e deve elencar prioridades, né? E a Lava Jato foi um exemplo disso. Muitos questionam o monopólio do Ministério Público da investigação, ou seja, essa questão aí que o senhor falou, tem que selecionar o foco, ou seja, tem que selecionar alguma área para atuar mais especificamente, que não dá para atender tudo. E aí se questiona justamente esse monopólio da investigação. O senhor acha que o Ministério Público deixa a desejar nesse ponto, focaliza muito numa área, deixa outra? Mas assim, o Ministério Público nunca quis monopólio da investigação. A defesa do Ministério Público foi o contrário. Ele sempre quis ser mais um para poder investigar. Quem defendia, e alguns ainda defendem, o monopólio da investigação é a Polícia Judiciária, né? Com aquela interpretação da PEC 37, fazendo uma interpretação muito rasa da Constituição, muito superficial, e vem e diz, não, a Constituição diz que é a atribuição da Polícia Judiciária investigar. Então só a Polícia Judiciária pode investigar? O Ministério Público vem dizer o contrário. Não, ele diz que é a atribuição da Polícia Judiciária investigar, mas nunca disse que a atribuição de investigar é só exclusiva da Polícia Judiciária. Então o monopólio, na verdade, era uma pretensão da polícia. Eu entendo que o que você quis dizer, e uma crítica que fazem ao Ministério Público, é assim, não, vocês escolhem o que vocês querem investigar. Né? Então o Ministério Público só escolhe aquilo que dá mídia, o Ministério Público escolhe aquilo que interessa, o Ministério Público não quer o arroz com feijão todo dia da investigação. A mais pura verdade. E tem que ser assim mesmo. Porque, como eu disse, o Ministério Público não dá conta de investigar tudo. Até porque ele tem uma gama imensa de outras atribuições que a Polícia Judiciária não tem. É a atribuição da polícia investigar. O Ministério Público investiga e, além disso, tem uma série de outras. Então, se ele for investigar tudo e todos, ele não vai poder fazer as outras atividades e vai estar sempre competindo com a polícia. Então, cabe sim ao Ministério Público fiscalizar a atividade investigativa da polícia, que é o controle externo da atividade policial, que a Constituição deu ao Ministério Público, e cabe ao Ministério Público fazer suas próprias investigações. Obviamente que essas investigações vão ser feitas dentro de um planejamento estratégico da instituição, dentro daquilo que ela elencar como prioridade, porque o Ministério Público não pode, não tem condições técnicas, físicas, né, de investigar tudo. Então, tem que se elencar prioridades. Um dos instrumentos que o Ministério Público vem usando para avançar nessas investigações, como a Lava Jato, por exemplo, é a delação premiada. Só que a sociedade tem uma opinião conflituosa sobre a delação premiada, né? Porque ao mesmo tempo que ela permite chegar, né, nesses crimes de colarinho branco que antes não chegavam, a gente fica com a sensação de impunidade, que a gente vê aí os delatores aí curtindo a vida. Agora você vê os delatores e antes você viu todos. Não tem uma diferença aí? Né? Quem, você é mais jovem do que eu, mas faz um estudo, faz uma análise aí histórica, os últimos 500 anos de Brasil,
né? Quem e quantas figuras públicas, políticas, quantos empresários, quantos, né, pessoas aí da sociedade com alto poder aquisitivo e econômico e político eram processadas e julgadas nesse país? Poucos. Né? Condenadas. Quase nenhum. Quase nenhum. Né? Isso porque você tinha um sistema todo que trabalhava para isso. A gente falava assim, ó, o direito penal no Brasil não funciona. Mas, justamente por não funcionar, é que ele funciona. Porque ele era montado para não funcionar. Então, ele funcionava muito bem. Era não, ainda é, né? Mas isso vem mudando. Uma das coisas que vem mudando é isso. Com legislações novas e uma possibilidade maior. Então, você tem um Ministério Público novo que resolveu assumir e correu risco. Está pagando, às vezes, um preço alto em algumas situações por isso, mas eu vou assumir que ele ia investigar. E que ele ia escolher, sim, aquilo que era prioridade dentro do que ele via na sociedade e que era de grande relevância social e ia investigar aquilo. Isso já é um passo. Outro vem uma legislação e diz, olha, você pode, Ministério Público, titular da ação penal, fazer em determinadas situações acordos com os criminosos, né, com as pessoas envolvidas na ação criminosa. Antes isso era proibido. O Ministério Público tinha a obrigação de investigar e denunciar todo mundo. Aí, a partir daquele momento, você diz, não, eu posso então, eu tenho um instrumento de barganha. Por quê? Porque a colaboração premiada, ou delação, é uma barganha. O Ministério Público, ele tem Dizem que só oferece quando está preso. Prende para depois oferecer delação premiada. Isso é verdade? Não é verdade. Né? Esse é um outro mito, né? É porque esse tipo de clientela nunca era preso no Brasil. Mas quando prende ali o ladrãozinho do bairro de televisão por prisão preventiva, por que ninguém fala que está prendendo ele para confessar ou está prendendo ele para conseguir devolver o que ele furtou? Essa crítica você nunca ouviu. A gente ouve agora porque a clientela que está sendo presa preventivamente é outra, né? Então esse não é mais o preto pobre. Não é mais. Esse é um dos problemas da nossa sociedade. Nós temos também uma grande hipocrisia social aí. Né? Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, promotor, que nós vamos para o intervalo comercial. Lembrando que este programa vai estar disponível para você na internet através do site tvmaisnews.com.br. Fique aí, a gente volta logo logo. De volta com Provocações, hoje recebendo o promotor Roberto Turim, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de Cuiabá e também presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público. Promotor, a gente estava falando aqui sobre delação premiada. A gente está vendo um movimento muito forte no Brasil para enfraquecer a delação premiada. A gente está vendo posições do ministro Gilmar Mendes reiteradas vezes na mídia, a gente está vendo movimentações no Congresso Nacional para aprovar leis que enfraqueçam a delação. Como é que o Ministério Público vê isso? A colaboração premiada, ela é um dos instrumentos de investigação e de persecução penal que dá certo no mundo inteiro. Né? Nós temos a experiência do direito italiano, do direito penal americano dos Estados Unidos, inglês, que é muito fixado nessa figura da possibilidade da negociação, da barganha, né, o plea bargain, nos Estados Unidos, entre o Ministério Público, o órgão responsável pela acusação, e quem praticou um crime. Por quê? Isso, no mundo inteiro é assim. Você abarrota demais o judiciário se você colocar todas as infrações penais para serem julgadas pelo judiciário, não dá conta. Fica lá anos e anos, né, dormindo em berço nem tão esplêndido assim, em alguns casos, mas lá até prescrever e o Estado reconhecer que não teve capacidade de aplicar nenhuma pena para aquele criminoso. Esse é um problema. O outro é que, antes da colaboração ou da possibilidade de delação premiada, você não tinha o que ofertar para o criminoso, para chamá-lo para um acordo. Né? Agora você tem. Então isso começou a dar muito certo no país. O Ministério Público vem trabalhando muito bem essa história das colaborações. Apesar de todas as críticas, o Ministério Público questiona, por exemplo, investiu muito nisso. Da JBS, né? da Procuradoria-Geral da República. Inclusive aqui em Mato Grosso teve um acordo de leniência que também foi questionado. Ou seja, será que... Veja bem, os questionamentos são normais. E eu acredito até que questionamento é feito para melhorar
é válido e é devido, faz parte da democracia, do judiciário. A colaboração premiada é uma coisa nova. Ela é nova tanto para o Ministério Público, como que ela é nova para o Judiciário, ela é nova para a população em geral. Então, muita gente ainda não entende adequadamente esse instituto, e aí surgem os questionamentos. Até aí, normal, vamos questionar. O que o Ministério Público enxerga e se preocupa é não só o questionamento, não, é a tentativa, e aí explícita em alguns casos, de você enfraquecer o instituto. Por quê? Porque o senhor acha, por exemplo, que um ministro do Supremo criticar diretamente o Ministério Público, uma operação como a Lava Jato? Primeira coisa que eu vejo assim, um ministro do Supremo, não importa quem ele seja, onde essas questões todas estão em julgamento, e onde esse ministro vai proferir voto, julgar, a primeira coisa que se exigia dele era um pouco de discrição. Eu deveria me manter e fazer uma coisa. A outra é você ver um ministro fazendo campanha explícita contra determinadas situações. E ainda fazendo campanha explícita, a gente vê algumas vezes, separando A de B. Então, para A pode, para B não pode. Esse é um dos problemas que o Ministério Público enfrenta hoje, né? Eu lembro assim, que quando, por exemplo, o governo federal era o PT ia lá no Congresso com seus deputados e dizia, olha, o Ministério Público é conservador, é de direita, etc. Ele está perseguindo o PT. Agora o governo não é do PT. O Ministério Público é petista, esquerdista, ele está contra o governo Temer. Na época do Fernando Henrique, ele estava contra o governo Fernando Henrique. Na época do Lula, ele estava contra o governo do Lula. Quer dizer, será que aí a culpa é do Ministério Público? Não, vejo isso como realmente um grande valor do Ministério Público, que é a demonstração da sociedade que o Ministério Público está perseguindo é o julgamento e a punição de pessoas que ele entende que cometeram crimes, independente se eles estão no poder ou se eles não estão no poder, independente se eles são do partido A ou do partido B. O problema que sobra aí é que, assim, se juntam às vezes, né, em certas atitudes, mesmo no Congresso Nacional, o partido A, B, C, D e E. Contra quem? Contra o Ministério Público. E muitas das situações a gente fica sozinho. O apoio Agora que o parece Ministério... que todas as correntes se juntaram. O apoio que o Ministério Público precisaria ir para enfrentar esse tipo de pressão é o apoio da sociedade, que muitas vezes também não entende o papel do Ministério Público. Por exemplo, não entende o papel. Nós falamos aqui sobre essa questão do que o Ministério Público tem que selecionar algumas áreas para atuar mais. Por que o Ministério Público não quer selecionar o caso dos grampos para ser investigado, sendo que boa parte dos militares que estão lá enrolados com a justiça passaram pelo GAECO? Mas eles foram processados por quem? Quem que denunciou os militares que passaram pelo GAECO? Quem ofereceu a denúncia? O Ministério Público. Mas Público. E a notícia crime lá no Tribunal de Justiça para investigar promotores de justiça? Pois é, aí vamos colocar, eu gosto bem dessa história que a gente precisa colocar não os pingos nos is, a gente precisa colocar os is nos pingos dessa história aí, né? Veja bem, a primeira grande coisa que incomoda aí é o fato dessa representação da OAB ter sido tratada pelo próprio Poder Judiciário, pelo Tribunal de Justiça, como se fosse a investigação do caso dos grampos, que claramente não é, né? Nós temos o caso dos grampos lá, o Dr. Mauro Zac, que é do Ministério Público, né, ofereceu uma representação dizendo, olha, lá em Cáceres eu detectei que estava havendo uma fraude chamada barriga de aluguel, isso poderia envolver militares ou pessoas ligadas ao governo, o próprio governador, no caso, e isso pode estar disseminado no Estado. Isso é o caso dos grampos, né? O que aconteceu com essa investigação? Por ser citado o governador como um pretenso envolvido, um possível envolvido, ele, como governador, tem foro especial, por prerrogativa de função, foi tudo encaminhado para o STJ. Então é só uma questão de competência. O Ministério Público competência. O Ministério Público não tem atribuição, na verdade, né, para fazer essa investigação. Essa atribuição é da Procuradoria-Geral da República. Então você não pode cobrar do Ministério Público que fizesse essa investigação dos grampos. Tá. Mas dentro desse
contexto dos grampos tem uma série de outras circunstâncias. Então você tem os chamados crimes militares propriamente ditos, que é aquele crime cometido por militar no exercício da função militar previsto no Código Penal Militar. Esse crime praticado pelo militar não é de competência da Procuradoria-Geral da República, é de competência aqui da Justiça Militar Estadual. Então ele teria que ser investigado aqui. Quem tem atribuição para investigar? A própria Polícia Militar. Abre um IPM, Inquérito Policial Militar. Esse inquérito policial militar é presidido por um coronel, foi a denúncia que e acompanhado por um promotor de justiça. Então o Ministério Público participou dessa investigação e fez a denúncia. Um fator. Outro seria a conduta dos próprios promotores de justiça. Talvez, olha, aconteceu, né, aquela história do grampo. Aconteceu um grampo lá em Cassis ou em Sinop, um promotor deu parecer. Será que esse promotor tomou os cuidados devidos? Não tomou? Ele foi induzido ao erro? Não foi? Ou ele tinha participação? Bom, então a conduta do promotor. Essa é de atribuição de quem investigar? Do Procurador-Geral de Justiça. Então ele teria que abrir um procedimento e investigar esses fatos. Esse procedimento foi aberto? Foi. E está sendo conduzido pelo Procurador-Geral de Justiça, com relação a essa história dos grampos. Certo. Ponto aí. Né? Poderia haver também, da mesma forma, a conduta dos juízes. Que Tribunal também Tribunal de Justiça, a Corregedoria do Tribunal de Justiça. Não existe omissão nessa questão dos nenhuma. Todos os inquéritos relacionados às competências estão abertas e seguindo a tramitação normal. Você leu a representação da OAB? Não. Vamos lá. A OAB representa, fala, olha, tá vendo esse escândalo dos grampos, teve notícia no Fantástico, saiu, faz um apanhado geral dessa história dos grampos e vem e diz, olha, chegou ao conhecimento da OAB outras situações que a gente entende que também... Que diz respeito à quebra de sigilo fiscal. Que não tem nada a ver com grampo. Né? Mas é isso. Isso. Né? A OAB vem, elenca todos esses fatos e diz, olha, chegou ao nosso conhecimento que uma promotora de justiça, a doutora Ana Cristina Bardusco, teria acessado, sem autorização legal, o sigilo fiscal de um monte de pessoas. Inclusive cita desembargadores, juízes, promotores, citou até o ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. E pede a investigação disso. Inclusive, há nos comentários nos bastidores que há uma delação premiada do Marcel Decursi sobre esses fatos. É verdade isso? Que eu tenha conhecimento, não. Não. O Marcel Decursi... Mas ele foi secretário de Fazenda da gestão do Silval Barbosa. Denunciado, inclusive, por esse e outros crimes, né? E uma pessoa, então, a delação pode também virar contra o feiticeiro, será? Uma pessoa também muito interessada em fazer esse tipo de situação. Então a OAB leva lá o judiciário e diz, olha, a gente quer que investiga isso. E o que eles pedem? Olha, eu peço que o desembargador mande pedir todos os acessos que a promotora teve de 2010 para cá. Gente, o que isso diz respeito aos grampos? Nada. Qual que é o interesse em você saber todos os acessos legais, já que a promotora tinha portaria, designação e era atribuição dela, investigar? Você pode colocar em risco centenas de investigações que essa promotora fez, né, sem imputar nenhum fato concreto. Há uma denúncia de omissão dela na questão da JBS, que ela soube, também não existe uma coisa totalmente também irrelevante e improcedente. Então, voltando a essa história aí. Então, a OAB levantou esse questionamento, pede que o desembargador mande saber tudo que a promotora acessou. Eu chamei isso, na época, de bisbilhotice. Na verdade, a OAB quer saber quem e o que a promotora investigou. E está usando um subterfúgio para chegar a essa informação. Que não é caso dos grampos, diga-se de passagem. Outra coisa de grampo fiscal, então. Não é grampo. Quebra não de existe fiscal. Quebra de sigilo. Nem é quebra de sigilo em muitas das situações. O que essa promotora trabalha? Ela trabalha com a defesa da administração pública e crimes tributários. Para quem não sabe, que está em casa, ela que é a promotora que fez as denúncias da Operação Sodoma e inúmeras outras. Né? A doutora Ana Cristina Bardusco, que é um ícone do Ministério Público Estadual. Muito reconhecida. Uma pessoa também reconhecida, respeitada, séria. Muito bem, que está aí há 20 anos investigando tudo isso. Aí, de repente, eu vou, então, questionar, ligando isso aos grampos, que não tem nada a ver, e pedir informação de tudo o que a pessoa fez. Isso é uma invasão, aí essa é a verdadeira invasão, né, dentro do trabalho da promotora.
O senhor acha que a OAB está sendo usada como instrumento para enfraquecer a investigação? Essa mesma reclamação da doutora contra a doutora Ana Cristina, os advogados de defesa do Marcel e de outros réus que ela investiga já tinham feito há um ano e meio atrás. Isso já tinha sido de conhecimento do Judiciário, do Ministério Público, chegou até o CNMP. Os advogados foram intimados no CNMP a apresentar documentos que comprovassem isso. Não fizeram. E a representação foi arquivada no CNMP. Então, por que isso vir agora, de novo, aproveitando a comoção do momento dos grampos, embute isso lá e pede uma investigação ampla sobre essas quebras de sigilo, sem nem justificar o verdadeiro motivo dessa investigação, né? Outra coisa que alegaram nessa mesma representação foi o que você falou agora da JBS. Então, que a promotora teria tomado conhecimento, através da fala de um dos irmãos Batista lá, de que haveriam crimes praticados por determinadas autoridades e ela não tomou providências. Não é isso. O próprio Joesley, ou Wesley, são os dois ouvidos lá, diz, olha, naquela época a gente estava em negociação de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, a gente não podia falar para a doutora Ana tudo o que a gente sabia, mas na conversa a gente percebeu que ela sabia de tudo. O que ela sabia de tudo? Ela pergunta para eles, olha, o Silval fez isso, o Nadaf fez isso, mas... Quer dizer... Então, uma investigação. Beleza. Mas tinha inquérito contra o Silval, contra o Nadaf, não deixou de ser investigado. E resultou em tudo que as pessoas já conhecem até hoje. Então essa também é uma alegação infundada. Né? Promotor, infelizmente o nosso tempo acabou, a entrevista passa só meia hora, passa rápido. Queria agradecer... Eu falo demais. Mas fala bem, isso que é importante. Obrigado pela sua presença e dizer que nós aqui... fazer outra aí, não deu tempo aí de falar tudo que a gente queria falar. Mas a gente vamos marcar outra sobre outro E a gente fica à disposição. Obrigado, promotor. Muito obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui. A gente volta com provocações amanhã. Obrigado. Até mais.